Novo Testamento, lição de número 55. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um curso de estudo da Bíblia, através do qual já estudamos desde o livro de Gênesis até as cartas do autor de metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Já estudamos 3 de suas cartas. A primeira carta, a Carta aos Romanos, é um importante documento teológico. Depois fizemos o estudo da primeira carta aos Coríntios, uma carta de conteúdo teológico pastoral, que trata dos problemas do dia a dia de uma igreja, semelhantes aos problemas que um pastor enfrenta hoje. Nos últimos programas abordamos a segunda carta aos Coríntios, que trata da questão do ministério que todo crente tem. Foi nessa carta que Paulo respondeu às acusações que os coríntios fizeram contra ele depois de receberem a sua primeira carta. Nela, Paulo combateu e tentou corrigir vários problemas. Acho interessante notar que os coríntios não criticaram em nada a lógica de Paulo na primeira carta. Eles não tinham como criticar a lógica nem os conselhos de Paulo, que eram muito profundos e inspirados por Deus. Eles atacaram a pessoa e suas credenciais como apóstolo, desafiando sua autoridade. Agora que estamos finalizando o estudo de 2 Coríntios, certifique-se de que você guardou o que Paulo falou nesta carta a respeito da tarefa e do treinamento do ministro, da sua confiança e do seu triunfo, da sua transformação, sua transparência e do seu tesouro da prova do ministro, das áreas difíceis e das áreas sensíveis do trabalho dele e, finalmente, da transcendência do ministro. Paulo abordou todas essas áreas do ministério nesta preciosa carta. Eu pedi que você lesse os 2 mais importantes capítulos da Bíblia sobre a questão de mordomia, os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Paulo escreveu esta carta na cidade de Filipos. A igreja de Filipos era a preferida de Paulo, era a igreja que o sustentava e que possibilitou que ele viajasse e ministrasse para igrejas em outras cidades, como a de Coríntio, sem ter de confeccionar tendas para se manter. Nos capítulos 8 e 9, Paulo apresentou os padrões de contribuição da igreja de Filipos que beneficiaram e muito a igreja de Corinto. Com esta ministração, Paulo procurou incentivar a igreja de Corinto a participar da oferta de amor que ele estava levantando em favor dos judeus cristãos perseguidos em Jerusalém. Nestes 2 capítulos, Paulo ressaltou a generosidade da igreja de Filipos, que contribuía além das suas possibilidades. A contribuição daquela igreja era liberal e honesta. Paulo mostrou ser muito íntegro nos assuntos financeiros e de mordomia. A igreja de hoje tem muito a aprender com Paulo. Paulo queria evitar qualquer dúvida e crítica em relação à administração da oferta. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Observe como Paulo foi cuidadoso, instruindo a igreja a ter pessoas que acompanhassem a administração da oferta. Ele queria que houvesse responsabilidade e integridade na administração dela. Antes de encerrar o estudo de 2 Coríntios, quero acrescentar mais alguns comentários a respeito daquelas pessoas da igreja de Corinto que se aproveitavam de sua situação. No final da carta, Paulo escreveu: Temo que ao visitá-los não os encontre como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez,
O meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Essa era a igreja de Corinto. Foi por isso que Apolo duvidou que fosse da vontade de Deus que ele fosse para lá. Paulo disse que queria que Apolo fosse, mas Apolo tinha suas dúvidas. Paulo encerra a carta lançando um desafio. Examinem-se, para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Paulo foi duro com eles, mas nós damos graças a Deus, sim, damos graças a Deus por aquela igrejinha. Se não fosse por ela e por todos os seus problemas, não teríamos acesso a esta palavra tão inspirada e exortadora. Continuando o nosso curso, iniciamos o estudo de mais uma carta de Paulo. Desta vez, aos Gálatas. Este foi outro tipo de carta escrita pelo apóstolo Paulo. Vou contar um segredo a você. Dos 66 livros da Bíblia, as cartas de Paulo são os meus preferidos livros. Elas são muito profundas. Todos os livros são inspirados, mas a lógica de Paulo faz de suas cartas documentos profundos e ao mesmo tempo muito práticos. Uma é diferente da outra. Uma é pastoral, outras cartas abordam o ministério e a mordomia, outras princípios teológicos. E agora iniciaremos um tipo diferente de carta, uma carta emocional. Paulo estava bravo quando escreveu para os Gálatas. Poderíamos dizer que ele estava com uma indignação justa contra eles. Compare a introdução da carta aos Gálatas com a introdução da carta aos Filipenses, aos quais ele amava muito, e mesmo com a dos Coríntios, que eram aquele povinho difícil. Mesmo na carta aos Coríntios, Paulo usou palavras de afeição e companheirismo no Evangelho. Ele chamou os coríntios de santos, está lembrado? É uma carta muito bonita. Mas não podemos dizer o mesmo da carta aos Gálatas. Não encontramos nenhuma palavra de afeição ou carinho nela, nem qualquer coisa que indique companheirismo no Evangelho. Geralmente, quando Paulo escrevia às igrejas, era para tratar de algum problema. Os Gálatas não correspondiam ao povo, não de uma cidade, mas de toda uma área que Paulo tinha evangelizado. Ele escreveu-lhes para tratar de um assunto muito mais sério do que os problemas da igreja de Corinto. O problema dos coríntios é o que mesmo na maioria dos missionários que trabalham numa cultura nova e que plantam a primeira geração da igreja. Lendo a carta aos Gálatas, podemos ter uma ideia do que estava acontecendo nas igrejas daquela região. Paulo andou por aquela área pregando o Evangelho, e o seu Evangelho era que Jesus Cristo, através da morte na cruz, tornou possível que a salvação chegasse até você. Crer no Evangelho pelo dom da fé, que vem de Deus, pode salvá-lo. Tudo isso é resultado da graça de Deus, e foi ela que o levou a enviar Cristo ao mundo para que pudéssemos ser salvos através dele. De acordo com Paulo, a salvação é pela fé e pela graça, e nada mais. Uma vez ouvi uma equação que achei muito interessante. Jesus mais alguma coisa é igual a nada, mas Jesus mais nada é igual a tudo. Paulo enfatiza nesta carta que fomos salvos para boas obras e que as boas obras validam nossa fé. Mas é a nossa fé que nos salva, não as nossas boas obras. Depois que Paulo pregou o evangelho de salvação pela graça, alguns líderes religiosos judeus começaram a pregar naquela região que, agora que o povo tinha sido salvo, precisava se circuncidar de acordo com a lei de Moisés. Eles queriam transformar aqueles gentios convertidos em judeus. Quando Paulo soube o que estava acontecendo e que alguns gentios já tinham sido circuncidados, ele ficou muito bravo e escreveu a carta de próprio punho. Preste atenção no tom dessa carta. Ele escreve assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Essa foi a fria saudação de Paulo.
Depois dessa introdução fria, Paulo iniciou a carta. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Preste atenção em como ele foi enfático. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Que palavra forte, hein? Mas, para não deixar dúvidas de que ele estivesse enganado no uso de uma palavra tão forte, ele disse, como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que deixou Paulo tão exaltado é que estavam pregando outro evangelho, um evangelho deturpado. E para Paulo, aquilo não era a pregação do evangelho. Foi por isso que ele amaldiçoou quem estava pregando outro evangelho. Paulo estava mesmo muito exaltado, muito bravo, porque o que estava acontecendo era apostasia. E Paulo conhecia muito bem a história dos hebreus. O seu primeiro sermão em Atos 13 contém muito da história dos hebreus. Ele conhecia muito bem o assunto. E qualquer um que conhecesse um pouco da história dos hebreus, e se você estudou conosco o Velho Testamento, também sabe que a apostasia é um pecado horroroso para os judeus. Apostasia significa distanciar-se. Apo significa longe. E a outra parte da palavra significa ficar, posicionar. Por isso, apostasia significa permanecer ou posicionar-se longe, afastar-se. No final do livro de Josué, os filhos de Israel tomaram uma posição. Afirmaram que Deus era o primeiro na vida deles e que os serviriam. Mas depois, no livro de Juízes, eles se afastaram desta posição. Eles se distanciaram do compromisso que tinham firmado com Deus no final do livro de Josué. Observamos no livro de Juízes que o povo de Israel passou 7 vezes por um ciclo de apostasia. Podemos também observar quais foram as terríveis consequências daquela apostasia. Paulo via a apostasia como um câncer espiritual, muito pior do que o problema da igreja de Corinto. Pregadores comuns como eu, isso mesmo, que ensinam as Escrituras, têm de dizer, eu, ministro do Evangelho, sou ministro de homens e por homens. De homens, porque fui ordenado por homens. Outros homens puseram suas mãos sobre mim e reconheceram o meu chamado de Deus para o ministério. Você já me ouviu fazer referência ao professor J. Vernon McGee? Junto com tantos outros, ele foi um dos professores que me ensinaram as Escrituras. Por isso o que estou ensinando para você é de homens e por homens. Mas quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse, o Evangelho por mim anunciado, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Com isso, Paulo estava dizendo que ele não tinha aprendido com homens, nem tinha sido ordenado por homens, mas recebeu revelação direta de Jesus Cristo. Ele estava dizendo que era apóstolo de Jesus Cristo. O próprio Jesus o tinha comissionado e ordenado apóstolo. No capítulo 2 ele conta que depois de 14 anos foi para Jerusalém e se encontrou com os apóstolos. Ele diz que foi por revelação, o que quer dizer que o Espírito o levou a Jerusalém. Os apóstolos sabiam que Paulo estava indo para lá porque o Espírito os tinha avisado. Paulo conta sobre este encontro. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Isso é intrigante. Primeiro tenho que fazer uma pergunta. Como Paulo provou que aqueles apóstolos, como ele provou para eles que ele era tão apóstolo quanto eles? O que Paulo quis dizer quando escreveu, reconhecendo a graça que me fora concedida? O que os apóstolos viram que os convenceu que Paulo era um apóstolo como eles? A palavra charis significa graça. Chamamos a atuação da graça na vida de uma pessoa de carisma.
Os apóstolos devem ter visto os dons do Espírito em Paulo e também demonstrações carismáticas, que mostraram que a graça tinha sido derramada sobre ele, que o Espírito Santo também estava nele e sobre ele, da mesma forma que estava neles e sobre eles. Os apóstolos tinham vivido com Jesus durante 3 anos, e Paulo deve ter dito que também tinha vivido durante 3 anos com Jesus. Paulo deve ter compartilhado com os apóstolos muitas coisas que ele aprendeu com Cristo. Não importa como, Paulo demonstrou aos apóstolos que ele era apóstolo tanto quanto eles. Os apóstolos estenderam a mão direita sobre Paulo e Barnabé em sinal de comunhão e disseram: "Você é tão apóstolo como nós somos. Você será apóstolo para os gentios, para o mundo pagão e não judeu. Nós somos chamados para ser apóstolos para os circuncisos, para os judeus." Eu não teria feito assim. Tem horas que tenho vontade de falar assim para o Senhor. Espera aí, Deus, eu acho que as coisas têm de ser completamente diferentes. Imaginem, Paulo era fariseu, costumava sentar-se aos pés de Gamaliel. Naquela época, sentar-se aos pés de Gamaliel era como estudar em Harvard. Paulo teve a melhor formação teológica que um judeu da época poderia ter e também tinha sido membro do Sinédrio. Eu teria mandado para os judeus e Pedro, aquele pescador analfabeto, teria enviado para os povos gentios e pagãos. Eu teria dito a Pedro: "Pedro, você vai pregar para os gentios porque eles não entendem nada de teologia, nem de linguagem judaica." E teria mandado o doutor em teologia, o rabino Paulo, para os judeus. Mas Deus fez exatamente o contrário. Mandou o rabino, o doutor da lei, para os pagãos, como os coríntios, aproveitadores, e para outros povos bárbaros. E mandou o pescador analfabeto para pregar para os rabinos. O 3º capítulo de Atos descreve Pedro e João sentados no meio do sinédrio e todos maravilhados com a sabedoria, a coragem e o equilíbrio deles ao responderem a todas as perguntas que lhes eram feitas. Diante de suas respostas, a única conclusão que os homens do sinédrio podiam tirar é que aqueles homens realmente tinham estado com Jesus. Era a única maneira de explicar tanta sabedoria. É assim que Deus trabalha. Apesar de John Wesley ter se formado em Oxford e de ter tido uma excelente atuação e inspirado por George Whitefield, pregou para trabalhadores simples do campo e de minas de carvão, para pessoas que tinham pouca educação. Os 2 pregadores formados pela Universidade de Oxford foram chamados para pregar para trabalhadores em minas de carvão. Eles puderam ver os rostos daqueles mineiros cobertos de carvão serem lavados por lágrimas, enquanto o Evangelho era pregado e muitos se convertiam. Mais ou menos 100 anos depois, Deus levantou um homem chamado Dwight Moody, que não tinha nenhum estudo e que trabalhava como vendedor de sapatos para pregar na mesma Universidade de Oxford. Sua gramática era terrível, mas mesmo assim, quando pregava, os estudantes da Universidade de Oxford se convertiam. Moody pregou na Inglaterra e muitos profissionais e acadêmicos se converteram. No começo, a plateia se chocava com sua maneira de se expressar e talvez até se perguntavam o que aquele fazendeiro americano tinha para lhes falar. Mas depois de 10 minutos ninguém se lembrava quem era Moody. Era como se ouvissem outra voz e antes de se darem conta, se convertiam. Acho que Deus tem um senso de humor muito bom. Acho que Deus gosta de pegar pessoas como George Whitefield e John Wesley, com excelente formação acadêmica, e levá-los para pregar para trabalhadores simples de minas de carvão. Ao mesmo tempo, Deus também gosta de usar homens simples como Moody para pregar na Universidade de Oxford e em auditórios da Inglaterra. Deus fez a mesma coisa com o rabino Paulo, que pregou para os gentios, e com Pedro, o pescador analfabeto, que pregou para os rabinos. Nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, Paulo conta que é assim que Deus trabalha. Nestes 2 capítulos ele trata da questão do evangelho apóstata. Ele chama esse evangelho apóstata de outro evangelho. Não existe outro evangelho. Existe apenas um, o que Paulo pregou quando estava na Galácia. De acordo com Paulo, esse outro evangelho é apóstata e qualquer um que pregar outro evangelho deveria ser amaldiçoado. Para que ninguém tivesse dúvida, ele falou isso 2 vezes. Depois, confrontando esse evangelho apóstata, ele falou sobre o seu evangelho. Ele diz: "Eu não aprendi este evangelho em nenhuma escola de rabinos, também não aprendi de homem nenhum. Não precisei ler livros para aprender sobre ele. Eu recebi de Deus.
Jesus o revelou para mim enquanto eu estava na Arábia, e este é o único evangelho que prego. É um evangelho único e absoluto. Como já mencionei, a carta aos Gálatas foi a única carta que Paulo escreveu de próprio punho. Para todas as outras cartas ele contou com um escrivão. Você está lembrado que ele tinha um problema da visão? Ele precisava mesmo de alguém que escrevesse para ele. Podemos concluir que o seu espinho na carne era um problema de visão que o levou a quase completa cegueira. Paulo diz que escreveu esta carta de próprio punho. Ele estava tão bravo que nem conseguiu esperar o escrivão chegar. Talvez nos últimos capítulos da carta ele tenha usado letras garrafais, porque mal conseguia enxergar. Tudo que falamos até agora sobre a carta de Paulo aos Gálatas foi apenas uma introdução. O conteúdo desta carta é muito semelhante ao da carta aos Romanos. Poderíamos até intitulá-la Carta de Síntese da Carta aos Romanos. Paulo estava muito tocado emocionalmente quando a escreveu. Mas por que ele estava tão emocional, vamos dizer assim? Porque a mensagem da graça que ele tinha pregado estava sendo contaminada. Lembre-se que estas cartas não foram organizadas na Bíblia de acordo com a data em que foram escritas. Elas foram compiladas conforme o seu conteúdo. Os estudiosos não sabem afirmar, com certeza, onde Paulo estava quando escreveu esta carta. Mas é certo que ele a escreveu na sua terceira viagem missionária. Alguns dizem que foi em Filipos, outros em Éfeso e outros em Corinto. Diante de tantas opiniões, só podemos concluir que ninguém sabe onde ele estava quando escreveu esta carta. Podemos fazer um estudo muito interessante se compararmos a carta aos Gálatas com o livro de Juízes no Velho Testamento. Você deve se lembrar que o livro de Juízes mostra que as consequências da apostasia são terríveis. E ainda hoje são. Se você não crê nas Escrituras, vai pregar sobre o quê? O que acontece se você não pregar o Evangelho nem as Escrituras? Este é o assunto da carta aos Gálatas. Nela, um evangelho apóstata é exposto pelo evangelho absoluto, pregado por Paulo quando ele esteve na Galácia. É uma pena, mas o meu tempo acabou. Antes de encerrar, quero passar uma tarefa para ser feita por você até o próximo programa. Vimos que Paulo estava muito bravo, porque o evangelho estava sendo confundido. Sua tarefa será ler outra vez a carta aos Gálatas e definir o evangelho apóstata e o evangelho absoluto que Paulo pregava. Tenho certeza que isso o ajudará a entender a mensagem de Paulo e a mensagem de Cristo. Escreva-nos. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será